Fiz 18 anos. Falei, 18 anos, agora é a hora. Vou arrumar um emprego registrado e agora eu vou ficar rico. Agora, com 18 anos, falei, agora eu vou ficar rico, que agora eu já não vou precisar mais pedir, agora tá mais fácil. Porque começou uma lei, antes disso tinha uma lei que você poderia trabalhar quando era novo. Depois mudou a lei, você não poderia mais trabalhar quando você era novo. Tá. Você poderia fazer tudo, roubar, traficar, você pode fazer tudo. Menos trabalhar. Mas trabalhar, isso era proibido. Então, só depois dos 18 poderia registrar carteira. Ou ser jovem aprendiz. Tá. E eu já estava para fazer os 18, falei, vou trabalhar registrado. Arrumei emprego no Hortifruti, numa empresa lá. E fiquei trabalhando lá, fiquei 3 anos nessa empresa de Hortifruti. E juntando dinheiro, olhando, aí falei, vou olhar aqui, vou juntar um dinheiro. Aí comecei, falei pra minha mãe, falei, posso bater laje na sua casa aí e construir um puxadinho pra mim? Faz aí. Falei, agora é a hora, vou ter minha casa. Bati a laje lá, fui construindo devagar. Você mesmo? Foi, tinha um pedreiro ia lá, tipo assim. Dava uma ajuda? O que eu fazia? Eu ficava olhando, eu falei, eu quero construir uma casa, mas não tem como construir. Eu demorei 10 anos pra construir. Então, entre o ponto, o que eu falei? Eu vou me organizar. Eu pagava o pedreiro, falei, ó, eu preciso que você vá lá e só ele tinha... Eu falei, só risca. Onde vai fazer os tijolos, como vai fazer, o resto eu sentava no YouTube e ficava. Então eu falei, é isso. Como fazer massa? Tá, você vai colocar tanto de cimento, meio saco de cimento, você anotava aquilo, vou fazer meio saco de cimento, vou colocar tanto de areia, tá, vou fazer a massa, vou abrir a massa, primeiro você joga a areia, você abre, depois você joga um saco de cimento no meio, joga um tanto de água para não ficar nem muito duro, nem muito mole, porque senão, opa, falei, então é isso que eu vou fazer. Fui fazendo aos pouquinhos, fui fazendo, e aí agora eu vou ter que quebrar para fazer o canduíte, chamava o cara da eletricista. Falei, pô, quanto você paga para ir lá? Né? Aí, não, para quê? Para eu colocar o fio? Não. Só para você riscar a parede. Como assim? Só quero que você risca, porque eu mesmo vou quebrar, eu vou colocar o canduíte, eu vou medir, eu vou pegar o arame, porque o canduíte tem cada pessoa fala de um jeito. Eu vou colocar no arame, eu vou amarrar, eu vou deixar lá e depois eu vou rebocar. Então, qualquer coisa falar sobre casa, você mesmo, falei, só quero que você fale, quanto você quer? Tá, então, eu ficava lá quebrando. E você ia comprando as coisas com a grana que você ganhava no Hortifruti? Tudo que eu ganhava no Hortifruti, eu ia lá. Falei, vou juntando e vou fazendo aqui. E fui juntando. Então, pegava o dinheiro, eu vou gastar o dinheiro com besteira. Não vou. Era R$10, eu sabia que eu poderia comprar uma tomada. Era 30, R$25, R$22 o saco de cimento. R$23 e tinha que usar um pouco rápido, porque se você deixar o saco de cimento no chão, ele empedra. Então, o saco de areia. Então, eu comprava areia, eu colocava nos sacos e juntando. Colocava lá a areia, falava, deixa eu 3, 4 sacos de areia, né? Você compra a metragem e vai colocando. Tijolo, comprar um milheiro, porque vende o milheiro ou 500, né? Pra quem trabalha com obra aí vai entender essas doideiras minhas aqui. Não dá pra ver 20 só. Né? Você vai falar, opa, vou comprar o 500 ou o milheiro. Então eu fui nessa construção pra construir uma casa, porque eu falei, eu preciso ter um lugar pra eu ficar tranquilo, sair do barulho, eu preciso criar meu próprio ambiente no meio do caos. Eu preciso de paz no meio do caos. Porque eu já tava entendendo que o ambiente ajuda muito a gente a prosperar, a gente a ganhar uma grana, a gente juntar uma grana. Então, eu comecei essa construção. E aí, ao longo de 10 anos, eu fui construindo, fui fazendo, e comprava uma coisa e chamava outra pessoa e fazia outra coisa. E eu queria, do meu jeito, eu queria pôr muita lâmpada, tanto que na minha casa tem um monte de lâmpada. Eu fiz um vídeo mostrando, tem muita lâmpada, porque o meu barraco era muito escuro. Quando a pessoa vem de traumas de infância, ela quer mudar aquilo ali. Ou tem a casa pequena, eu quero grande. Por que seu banheiro é tão grande, às vezes? A pessoa que ganha dinheiro. Pô, porque o cara não tinha um banheiro ali. Então, hoje eu olho dessa forma. Eu falo, isso aí, tudo tem um porquê. E eu falei, é isso. Então, consegui construir meu puxadinho. Aos poucos, foi 10 anos. Mas é tudo assim. Vai juntando, vai fazendo. Juntei. Se você não comprar, eu não tenho minha casa, Rick, o que eu faço? Compra um canduíte e olha para aquele coloca aquele canduíte, você vai olhar, você vai falar, é a minha casa. Vai virar vai virando, porque se você não der o primeiro passo, eu creio que nada acontece, pelo menos comigo foi assim. O primeiro passo é sempre o mais importante de tudo. Eu não tenho carro, então vai lá, você compra um cheirinho e guarda do carro. Falei isso aqui, que todo dia você vai sentir aquele cheirinho, esse aqui vai estar no meu carro. Você fecha o olho, quando você for dormir, aquele negocinho que você vai colocar o cheirinho e fala, olha, aqui eu vou estar dentro do meu carro aqui, ó. E isso te influencia a ter coisas assim. Ô, Rick. Oi. E você foi determinado desde criança, hein? Desde criança. Desde criança, Pablozito. Invadiu até a festa da menina lá, pegou o bolo dela. Pra você ver, falei, vou assoprar e você viu a guerra que deu, né, Pablozito? Então, você tem que fazer. Quando você tá num ambiente de favela, ou até, não sei como funciona, o outro
outro lugar, o outro patamar, porque eu vou chegar lá, mas ainda não cheguei, e eu vejo por histórias e por vídeos, e tenho fé que eu vou chegar, você vai ter que se virar. Você vai ter que se virar. Meu irmão, o outro meu irmão do meio, ele foi pro crime, porque pra ele era o jeito mais fácil. E ele ficou 9 anos preso. 9 anos ele perdeu da vida dele porque ele achou que era fácil. Então, o fácil não existe. Existe o trabalho. Então, eu ia visitar ele na FEBEM. Tem um vídeo meu que eu conto, eu entrei na FEBEM porque eu visitava ele. E eu não queria aquele sofrimento pra mim. Porque eu entrava lá, tinha que tirar roupa, ficar pelado. Era na UIP e na UAI, no Brás. Então, eu tinha que ficar pelado e ver minha mãe ficando pelada ali, tirando a roupa pra poder visitar, porque você passava por uma máquina. Revista, né? Então, e a comida lá, que já era pouca, mas vai levar ali, porque senão lá dentro, pra quem tá preso, sabe como isso funciona. E eu olhava e falei, cara, não é pra mim. Eu não quero sofrer. Eu não quero que minha mãe sofra fazendo isso. Tanto que meu irmão foi preso 3 vezes. Na terceira, eu liguei pra ele e falei assim, é o seguinte, a partir de hoje a mãe nunca mais vai te visitar. Chega. Foi a terceira vez e pra quem já ficou preso, sabe o sofrimento que é ficar sozinho, mas era a terceira vez, não dava mais pra eu ver minha mãe sofrendo. Eu falei, nunca mais ela vai te visitar. Chega. A escolha é sua agora e fica aí. Sim. Depois da última vez que meu irmão saiu, meu irmão se transformou o cara mais gente boa, mais trabalhador do mundo. Da hora, hein? Perdeu tudo que ele achou que tinha, porque você acha que tem uma fundo falsa do ilusão. poço. Literalmente. Hoje ele tem uma padariazinha dele e ajuda centenas de pessoas, que ele leva pão pra um monte de gente. Quando eu entrei na padaria dele a primeira vez, eu chorei porque eu olhei os pães, assim, que eles tinha no saco. Eu falava, a gente ia pedir esses pães. E hoje ele entrega e ajuda essas pessoas. Top. Então, por uma atitude minha de dar um basta naquilo ali, foi mudando o jogo pra isso. Então, e é na vida financeira também. Se você não der um basta da situação que você está e olhar pro lado e falar, isso aqui vai me levar por um caminho de abismo, você nunca muda. E é tentador, não é? Tipo assim, muito. Principalmente pra quem... Eu nunca morei numa favela. Sim. A gente já teve dificuldade, mas eu sempre fui o classe média baixa. Sim. Pra nós, da tipo favela, assim, você é o cara rico. E apesar de, tipo assim, pô, teve época da nossa vida que a gente ficou dividindo um cômodo, a minha família inteira na casa da minha avó, porque a nossa outra casa tinha enchente, perdemos tudo e tal. Mas nunca morei na favela. Você diria que pra pessoa que mora na favela, o primeiro passo é, mano, sair daí? Não. Não? Não. Porque não. você falou da questão do ambiente. Te puxa muito pro lado do crime, das drogas, esse ambiente? É o que tem. É o que tem muito ao seu redor. Porque depende muito, que nem chega um certo horário, todo mundo, quem tem que trabalhar, sai pra trabalhar, quem não tem, vai ver o que tem ali ao seu redor. E se você é novo e for que nem eu o meu tempo inteiro era eu pedir comida nas portas, o meu tempo inteiro era chegar o caminhão do osso, que eu não sei se tem hoje, é um caminhão verde que abria só do lado, eu ia com a minha sacola lá pra pegar. Pra eu comer um Danone, tinha uma senhora chamada Dona Marli, de uma associação, que antigamente, pra quem não sabe, os mercados poderiam, em vez de eles jogar as comidas que iam vencer fora, eles davam para associações. Hoje não pode mais, porque muitas pessoas ficou doentes e tal, mas nessa época, eu era criança, eu adorava poder comer um doce estragado. Então, aquele Danone com gosto de estragado, eu adorava. Pra mim, era a coisa mais maravilhosa. Aquele leite estragando, minha mãe colocava lá e ficava mais estragado ainda, a gente comia com açúcar. Então, pra quem passou... Você tá ali, sair dali é muito difícil. Sair dali é muito difícil. Porque você vai tentar, você vai empreender. Porque assim, Duda, a pessoa que ela tá numa situação muito ruim na favela, se ela tenta algo, vou prosperar aqui, vou investir em algo. Se der ruim, ela vai pra muito mais pra baixo do que ela já tá. O cara que já tá no nível maior, ou tem um parentesco que pode ajudar, se ele caiu, aquele parentesco, gente boa, que é poucos que tem, mas tem, o cara vai falar, pô, vou ajudar ele porque ele tentou ali, foi só um erro e eu vou investir nele, ele vai dar certo. Quando você tá num lugar que ninguém investe em ninguém, porque você até pode ter talento, mas ninguém tá te vendo, porque ninguém chega pra te ver. Onde eu moro no Extremo Leste, numa favela. Por que um dos meus vídeos deu tão certo? Porque as pessoas nem sabiam que isso tinha no Brasil. Eu vejo muita mensagem. Como tem barraco? Você mora... Tem rio? E como isso? Então, assim, isso pegou muita gente. Porque às vezes a gente... Pô, vou ajudar a tal lugar, mas às vezes do lado de casa ali, do outro lado do muro, tem uma pessoa sofrendo muito. E não é porque mora na favela, porque foi escolha. Não, acontece, é que tem tanta história. Tem pessoas que perdeu tudo. Tem pessoas que tomou golpe. Tem pessoas que alguém faleceu, a pessoa entrou em depressão, começou a perder e foi pra dentro da favela. Tem pessoas que foi empreender e deu errado. Tem muitas situações. E eu olhando tudo isso, eu quis criar a minha própria bolha. De ler, de começar
a ver vídeo, não tinha tanta coisa na internet que nem tem hoje. Uhum. Hoje tem muita coisa, hoje tem você, hoje tem o Me Poupe, hoje tem muita coisa. Que o pobre pode olhar ali e se identificar, mas eu ia me identificar com quem? Não tinha você. Pra eu me identificar hoje, eu tenho. Mas não tinha um Me Poupe pra tá lá batendo na gente. Ó, vai, continua assim. Então não tinha. E nem pra você ver o outro lado do muro. Porque quando você não vê algo, você não vai querer algo, porque você não vê. Com a internet hoje ficou mais fácil de você conseguir ver aquilo ali e de você almejar aquilo. Mas as pessoas estão almejando errado às vezes. Então o pobre que tá ali, eu comecei a sair daquela bolha. Eu falei, e aí? Eu quero ter uma vida melhor, eu não quero viver isso aqui. Como isso vai funcionar? E aí eu fui trabalhar nesse mercado no lado do ABC, que aqui em São Paulo, lá do ABC é um bairro mais financeiramente bem melhor. E eu comecei a olhar pessoas com dinheiro. Falei, pô, um carrão ali, outro carrão ali, e esse cara não é bandido, esse cara não faz coisa errada, como ele tem? Honestamente, na minha cabeça, não tem. Porque na cabeça de um favelado que você tá infiltrado ali, o rico, ele é um inimigo. Você olha ele, aquele cara, porque ele tem ou não tem. Meu irmão olhava como um inimigo e ia roubar. Eu já levei pro outro lado, eu falei, esse cara não é meu inimigo e eu quero chegar lá do jeito que ele chegou honestamente. Então eu vou pegar o aprendizado desse cara. Mas como eu vou ter contato com esses caras, Duda? Não tem como. Eu fui pro livro. Falei, tá aqui, ó. Esses caras, tem gente rica aqui nos livros. Então isso me trouxe, eu comecei a ler. Porque eu sabia, esse, né? Exato, esse que foi esse meu aqui, primeiro inclusive, livro. ele fala, né, sobre raiva de rico, né? Como é que você tem raiva de algo que você quer ser um dia? Exatamente. Né? Tipo assim, eu posso ter raiva de crack, porque eu nunca quero chegar perto do crack na vida. Agora ter raiva da riqueza, de um carro legal, de uma casa legal, né? Mas a pessoa cria essa raiva, porque ela na cabeça dela é tão longe, que você cria raiva pra você ter aquela barreira, pra você falar, tá bom, é porque não dá mesmo, e vou sair, vou ficar aqui. Não quero. Você nega uma coisa que você sabe que vai te fazer bem.